Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? 8 horas e 22 minutos, está na hora daquele nosso encontro diário com notícias, informação, prestação de serviço aqui no Evangelizar Informa, o seu programa matinal com a cara da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica e mais de 1.300 cidades no nosso sinal HD. Sim, hoje é quarta-feira. Que dia que é hoje mesmo, Ricardo? Hoje é dia 15 de setembro, gente. Então já vamos direto aqui com as notícias. Errei? Aqui. Então deixa eu ir pra cá, então deixa eu ir pra cá. Aqui, não tem problema, gente. As manchetes, o que vai ser notícia, o que vai ser destaque no programa de hoje. Taca-lhe pau! O ritmo da recuperação dos hotéis e restaurantes. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mantêm uma tendência de alta verificadas lá atrás. As mudanças no programa Casa Verde e Amarela. Foi corrigido o preço da tabela de custo de empreendimentos populares inscritos no programa habitacional Casa Verde e Amarela. A popularização do mercado dos usados, os brechós estão em alta. O encontro do Papa Francisco com os jovens da Eslováquia. O encontro de Francisco com os jovens foi um dos últimos compromissos do pontífice na Eslováquia. E o estado de saúde do Pelé. O rei do futebol deixa a UTI. O Evangelizar Informa desta quarta-feira começa agora. E nós aqui do sul do país que estávamos esperando tanto a chuva, ela veio, gente. Só que ela veio acompanhada de vento forte, uma barbaridade aqui no Paraná e também em Santa Catarina. Lá no norte do estado, ontem, ali por volta das 2, 3 horas da tarde, aproximadamente 30 mil residências ficaram sem luz por causa disso aqui, ó. Isso aqui são imagens que nós estamos mostrando de Cambé, fica pertinho de Londrina. O vento forte derrubou árvores. Em Cambé, derrubou também em Rolândia. Com isso, essas árvores caíram na fiação. A fiação foi para o chão também em Rolândia, como a gente está mostrando. E aí as cidades ficaram sem luz. Isso também em Maringá, também que é região noroeste do estado do Paraná. Mas todos esses problemas foram resolvidos ontem à tarde mesmo. Aqui já são imagens também de Guaraçá, estado do Paraná. Agora a gente queria chamar a atenção para vocês para Santa Catarina. Isso é Itá, Santa Catarina. Por lá, a Companhia de Meteorologia do estado registrou ventos fortíssimos. Em Araranguá, por exemplo, esses ventos chegaram a 79 km por hora. E Urupema, que é um município que a gente conhece pelo frio, está sempre nevando por lá, olha lá, pertinho de Chapecó, fica na Serra Gaúcha, os ventos chegaram a 98 km por hora. Vento forte, uma barbaridade. Felizmente, gente, nenhum estrago mais grave, nenhuma vítima por causa dessa ventania, esse vendaval que aconteceu ontem aqui no Paraná e Santa Catarina. E aqui em Curitiba eu tô vendo que tá tudo nublado, choveu na madrugada, graças a Deus, mas foi uma chuvinha mansinha e a gente tá aqui, ó, na torcida para mais chuva. Será que vem? Vem, gente, olha a previsão do tempo aí, taca-lhe pau. As últimas imagens de satélite desta terça-feira mostram o céu carregado mais uma vez na região sul do Brasil. Isso por causa de uma frente fria que já provocou muita chuva e tem mais previsão de chuva forte no sul do país. Na quarta-feira, o sistema avança e muda o tempo entre São Paulo, Rio e sul de Minas. Tem previsão de chuva forte em São Paulo, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná e ao longo do litoral. E ainda vai chover de maneira bem expressiva entre Santa Catarina e o Paraná. A mesma frente fria favorece a formação desse corredor de umidade até a região norte do Brasil. É por isso que tem previsão para pancadas de chuva também entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Chove em grande parte da região norte, a não ser na metade sul do Tocantins, e também tem previsão de chuva ao longo da costa do Nordeste. O interior do Brasil segue com tempo seco e a temperatura vai lá no alto. Agora, no Rio Grande do Sul, mesmo com a presença do sol, a máxima da quarta-feira não vai passar dos 18 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, antes da chuva, a máxima chega aos 30 graus e em Cuiabá, mesmo com possibilidade de chuva, a máxima chega aos 38 graus. Interessante esse mapa do Brasil, né? Que mostra a temperatura em tudo quanto é lugar e tá diferente em tudo quanto é região. Agora imagens ao vivo aqui do oeste do estado do Paraná, gente. Foz do Iguaçu, BR-277, um entrocamento importante que tem lá para quem vai para Cascavel, para quem vem para Curitiba, para quem está em Foz do Iguaçu. Temperatura agora na marca dos 17 graus por lá. Imagem bonita, tranquilo, graças a Deus. E esse viaduto é novo, né, gente? Nossa, quantos perrengues nós já passamos por ali por causa de acidente. Não tinha viaduto não, isso é novo, não tem 3 anos, 4 anos isso daí. Vamos com notícia? Vamos. Aliás, uma boa notícia.
Afinal de contas, ontem o IBGE divulgou informações a respeito da retomada da economia do Brasil. E toda vez a gente está divulgando essas estatísticas para a gente ter uma noção de como é que está sendo esse período de recuperação da nossa economia depois da pandemia, não, durante a pandemia. É que ano passado a gente sentiu mais os efeitos, né? E agora setores importantes da área de serviços como restaurantes e bares e também hotéis estão dando sinais de recuperação. A Patrícia tem os detalhes, tem as informações e vem com a gente. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches. Bom dia a todos. O setor de prestação de serviço no país voltou a registrar alta nos negócios no mês de julho. Os dados foram divulgados pelo IBGE e mantêm uma tendência de alta verificadas lá atrás, já que é o 4º mês seguido de melhores negócios. E o que mais surpreende o setor são as vendas, que já estão melhores do que no período que antecedeu a pandemia. Puxaram essa alta principalmente as vendas registradas por restaurantes e as reservas verificadas em hotéis, 2 dos setores mais prejudicados com as medidas sanitárias adotadas durante a pandemia. Só no mês de julho a alta foi de 4%. No ano, o percentual está em quase 11%. Em comparação a 2019, antes da pandemia, esses números correspondem a um aumento de quase 4%. E bom ver essa recuperação aí, né, Vilches? Ótimo. Valeu, Patrícia. Obrigado pelas informações e a gente vai acompanhando para saber como é que vai ficar esse comportamento, né? Por falar em acompanhar, vamos falar agora do estado de saúde do Rei Pelé. Sim, gente, desde a semana passada a gente está acompanhando isso. O Odilon está com a gente aqui, tá feliz da vida. Deixa eu até trocar de câmera, né? Porque acho que ele está posicionado do outro lado, né, Ricardo? Faz as coisas certinho, Ricardo. Parece que começou ontem, aqui, ó. Agora sim. Tá feliz da vida, né, Odilon? O Atlético ganhou ontem do Santos. Resultado importante, né, Ricardo Vilches? Bom resultado, sim. Bom dia para você, viu? Muito bom dia a todos que acompanham ao Evangelizar Informa. Uma alegria para mim estar na companhia de vocês no começo desta quarta-feira. E eu começo com essa notícia que o Vilches já comentou com a gente. O rei do futebol, o Rei Pelé, que completa 81 anos de idade no mês que vem, deixou ontem a UTI do Hospital Albert Einstein, onde está internado em São Paulo. Desde o dia 30 de agosto, Pelé está hospitalizado. Ele foi internado para a retirada de um tumor encontrado numa parte do intestino, chamada de cólon. Esse procedimento ocorreu no dia 4 de setembro. Em nota, o hospital informou que é boa a condição clínica do rei do futebol e que agora ele continua a se recuperar no quarto. Pelas redes sociais, Pelé agradeceu as milhares de mensagens de carinho que recebeu e afirmou, abre aspas, continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve. Fecha aspas, essas foram as declarações aí do Rei Pelé. Agora do rei do futebol para as exportações de carne, cenário em que o Brasil se destaca. O país exporta hoje mais de 12 mil toneladas por dia. Este registro é do último dia 13, início da segunda semana cheia de setembro. Esse número representa uma disparada de 83,1% nas exportações. Vou repetir, gente, 83,1% nas exportações. Isso em relação a setembro do ano passado. E aí merece destaque o crescimento. Querem saber por quê? Ele ocorre num período em que houve suspensão temporária das exportações da carne produzida no Brasil para a China, depois de 2 casos atípicos de vaca louca. Os dados são do governo federal. A confirmação desses registros ocorreu em 4 de setembro. E o protocolo na China estabeleceu o embargo imediato ao produto brasileiro. O interessante é que este salto nas exportações da carne brasileira ocorreu não apenas em comparação com o ano passado. Na primeira segunda-feira de setembro, foram 10 mil toneladas e meia exportadas, menos do que as 12,4 mil toneladas da última segunda-feira. No entanto, há aí uma expectativa de que as exportações para a China sejam retomadas ainda neste mês de setembro. Isso porque em casos chamados atípicos de vaca louca, como esses 2 verificados no Brasil, não há a contaminação do rebanho. E assim, o país mantém o mesmo status sanitário para a exportação, sem riscos à produção. Na indústria da carne brasileira, Vilches, o sinal é de otimismo, né? Dólar em alta e as exportações subindo. Com você. Valeu, Odilon. Daqui a pouco ele volta trazendo mais informações e aquela coisa. Não é que a produção tenha aumentado, é a mesma. É que hoje, para quem é pecuarista, compensa muito mais em função da negociação em dólar, negociar lá fora. E aí o pouco que fica aqui no mercado brasileiro fica mais caro.
porque tem menos carne, oferta menor, e aí quem está procurando vai encontrar menos e o preço lá no alto. Sem falar estiagem, que contribui para o preço de ração, tudo isso também. Por isso que a carne está cara, uma barbaridade. Agora nós vamos falar, gente, do tour, da viagem do Papa que está fazendo no leste europeu. Domingo estava na Hungria, aliás, vai voltar hoje para a Hungria, mas ontem ele esteve lá na Eslováquia e se encontrou com os jovens de lá. Acompanhe, Jucinei está com a gente. No dia em que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, o Santo Padre propôs aos fiéis uma meditação sobre o significado da crucificação. Foi durante a celebração da Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo que reuniu centenas de fiéis no campo esportivo de Prešov, na Eslováquia. Na homilia, Francisco destacou que, apesar de ser um instrumento de morte, a cruz deu origem à vida, revelando todo o amor de Deus. E lembrou que o Evangelho de São João nos ajuda a entrar nesse mistério. Mais tarde, na cidade de Košice, o Santo Padre participou de um encontro com a juventude eslovaca no estádio Lokomotiva. Durante a cerimônia, jovens deram ao Papa testemunhos da vivência deles. O casal Peter e Lenka, por exemplo, fez do amor um pelo outro um estímulo para suportar a própria cruz. La nostra vita non era facile. A nossa vida não era fácil. No início, estávamos em busca de um bom trabalho e eu fiquei gravemente doente, lembra Peter. Corria risco de vida e parecia que havíamos chegado ao limite das nossas próprias forças. Porém, nos momentos mais difíceis, Jesus manifestou o quanto nos ama e que morreu na cruz por nós. Depois de 5 anos de atribulações, finalmente me curei. La liberazione da questa malattia. O Santo Padre orientou os jovens a seguir os passos de Jesus e enfrentar as próprias provações. Abraçar ajuda a vencer o medo. Quando somos abraçados, readquirimos confiança em nós mesmos e na vida. Então, nos deixemos abraçar por Jesus, pois quando abraçamos Jesus, reabraçamos a esperança. Se abraça Jesus, renasce a alegria. E a alegria de Jesus no sofrimento transforma-se em paz. A gioia de Jesus no dolore se transforma em paz. O encontro de Francisco com os jovens foi um dos últimos compromissos do pontífice na Eslováquia. De Košice, ele voltou para a capital Budapeste, onde passou a última noite. O Santo Padre encerra oficialmente a viagem apostólica nesta quarta-feira. A chegada dele ao aeroporto de Ciampino, em Roma, está prevista para as 13h30 da tarde aqui na Itália, 10h30 da manhã, pelo horário do Brasil. Vamos ao vivo então para lá? Saber como é que está essa saída do Papa Santo Papa. Essas imagens ao vivo que nós estamos mostrando do aeroporto de saída do avião do Santo Papa direto para Budapeste, na Hungria, onde de lá da Hungria ele partirá também para Roma, na Itália, onde encerra essa turnê. Essa é a comitiva presidencial da Eslováquia, que está prontinha e já se despediu do Papa Francisco, que está lá depois dessa visita de 3-4 dias. Eu mencionei para vocês, né? A Eslováquia é um país de 5 milhões de habitantes, a capital Bratislava tem 500 mil habitantes. E aí ontem eu estava conversando com o pessoal da redação a respeito de uma curiosidade da bandeira da Eslováquia. Nós temos aqui essa aqui, ó. E aí nós estávamos conversando sobre desse brasão, a razão desse brasão, que parece um escudo, na verdade, e ali parece aquelas cruzes aqui, o que se fosse uma caravela. E na verdade não, gente, foi aí que a gente foi se informar. Isso aqui representa uma cruz bizantina, diferente daquela que nós cristãos católicos estamos acostumados a ver. Essa aqui também tem aquelas marcas dos pés da crucificação. Essa aqui era um terço, era uma cruz que foi usada na época de Constantinopla, lá em 1250, que os cristãos eram identificados por essa cruz. Uma marca que ficou para os eslavos e que hoje a Eslováquia também mantém essa tradição no brasão, na bandeira do país. Uma curiosidade que eu não sabia, estou compartilhando aqui com vocês. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos, rapidinho, que eu estou tudo atrasado, não deu nem tempo de conversar com vocês. E na volta nós vamos falar de informação importante. Mudanças naquele programa de financiamento habitacional, o Casa Verde Amarela. Depois, na volta, a gente explica certinho essa história que é bem importante, tá bom? Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
Evangelizar em Forma de volta, são 8 horas e 40 minutos, faltam 20 minutinhos para as 9 horas da manhã. Agora nós vamos falar daquele programa federal de habitação, gente, aquele que prevê subsídios para a gente comprar casa própria mais baratinha. É o programa Casa Verde e Amarela. É que aconteceram mudanças nas regras em função aí da alta dos preços, dos custos para a construção de casa própria. E aí corre-se o risco de aumentar também o valor do financiamento, aquela parcelinha que a gente paga. Bom, a Elu está com a gente e vai trazer todos esses detalhes, essas informações. Bom dia, Elu. Bom dia, Ricardo, e bom dia a todos. É isso mesmo. O Conselho Curador do FGTS aprovou um pedido feito pelas construtoras. Foi corrigido o preço da tabela de custo de empreendimentos populares inscritos no programa habitacional Casa Verde e Amarela. Essa tabela é aquela que o governo usa de parâmetro para decidir quais empreendimentos terão subsídios e impostos e ingressar no programa. Nas capitais e regiões metropolitanas, o aumento autorizado é de 10%. Nas cidades de 50 a 100 mil habitantes, o reajuste é de 15%. Nas cidades com menos de 20 mil habitantes, não haverá correção. Com o aumento dos valores de tabela, é provável que aconteça um reajuste de custos também para quem comprar casas e apartamentos do Casa Verde e Amarela. Esse aumento pedido pelas construtoras acontece no momento em que a construção civil vê aumentar também os custos para obras. Voltamos com você no estúdio, Ricardo, bom dia. Valeu, Lu, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Dá um bom dia aqui para a dona Margarida, para a dona Maria Helena, para a dona Rosa, lá da Paraíba, a Josefa de Pernambuco, Olinda. Beijão, Josefa. Também a Ju Souza, lembrando que a carne tá cara. E o ovo também, Ricardo. Você vê, né, Jô? Você vê, até o assunto da nossa próxima reportagem. No meio de tantas altas que nós estamos acompanhando, olha o que está acontecendo, o comportamento dos negócios imobiliários na capital econômica do Brasil, São Paulo. Você acredita que nunca antes, lá em São Paulo, comercializaram tantos imóveis como agora, em plena pandemia? Acompanhe. A cidade mais rica do Brasil apresenta números sobre o mercado imobiliário que surpreende até o mais otimista corretor. Desde 2004 que não se comercializava tantas casas e apartamentos em São Paulo como agora. Números do Secov do primeiro semestre deste ano e do primeiro semestre do ano passado mostram que 47 mil imóveis foram vendidos. Só no primeiro semestre do ano passado, no início da pandemia, foram 30 mil imóveis, o número mais alto já registrado desde que o Secov começou a fazer esse tipo de pesquisa. Para os especialistas, os juros baixos ajudaram, mas a conjuntura econômica do país não é das melhores, o que na avaliação dos mesmos especialistas leva a acreditar que os números se justificam por uma questão também comportamental. Por alguma razão que essa pesquisa imobiliária não mostra, as pessoas decidiram se mudar no período em que tiveram mais tempo para ficar em casa. É aquela história, outras pesquisas mostraram, por exemplo, que com as pessoas mais tempo em casa, elas começaram a ver mais defeitinho em casa. Aí aproveita para fazer uma pintura, para fazer um retoque. Aquelas pessoas que tinham um dinheirinho guardado, por exemplo, para uma viagem, que não aconteceu por causa da pandemia, tu foi fazer reforma, foi até, quem sabe, trocar de imóvel. Isso, outras pesquisas confirmam aí esse dado do Secov de São Paulo. E é um comportamento que a gente viu, ou vê pelo menos as médias e grandes cidades do país todo. Agora, gente, tá na hora daquela conversa olho no olho. E a Mônica, que fazia a maior cara que não acordava cedo para falar com a gente, tá aqui. Bom dia, Mônica. Acordo sempre cedo, tô sempre na área. Bom dia, Ricardo. Muito bom dia para você que nos acompanha. Olha, tá fácil também para você começar a emagrecer. Tá sofrendo com excesso de peso? Então preste atenção, porque hoje eu tenho a maior oportunidade do ano. Você não ouviu errado, não. Não precisa esperar chegar Black Friday para adquirir um tratamento poderoso, 100% natural, para emagrecer rapidinho, eliminar 7, 8 quilos no primeiro mês. Já pensou que maravilha? Faça como o Bruno, que mudou de vida, e você pode também. Olha só que exemplo legal. E o que eu posso falar para você que está aí com a autoestima baixa, para você que está aí parado, você está perdendo tempo. Começa o tratamento com a ActiNutri, tenha uma vida mais saudável, que com certeza você vai colher muitos frutos interessantes lá na frente.
Com certeza, e esse lá na frente é rapidinho. A gente sabe que faltam aí apenas 14 semanas para o Natal. Só que dá tempo para você emagrecer e chegar bem aí para curtir Natal, Ano Novo com a família, com os amigos, hein? Na praia, com aquela roupa que você adora. Aproveita essa oportunidade, já liga no 0800 000 3474. A promoção é fantástica. Liga porque você vai adquirir o seu tratamento, qualquer kit com até 70% de desconto. Você não ouviu errado, não. É até 70% de desconto, o maior desconto do ano. E não para por aí. Além desse descontaço que você vai receber na compra de qualquer kit para começar hoje o seu tratamento e emagrecer, você tem acesso ao método ACT de emagrecimento, onde você conta com uma equipe multidisciplinar para te ajudar a emagrecer mais rápido ainda. E, fora isso, você pode ganhar R$1.000 na campanha ACT Lovers. Então, não perca essa chance. Começa hoje, 0800 000 3474. Tá muito fácil, hein, Ricardo? Chegar Natal aí muito bem, não é não? Tá, daqui você tava contando quantas semanas restam? 14 semanas só, passa rapidinho. Como tá passando, meu Deus do céu. Valeu, Mônica, valeu, obrigado gente. pela participação, Obrigada gente. Agora, ó, nós estávamos falando desses fatores econômicos, né? E um outro comportamento novo também que surgiu durante a pandemia, o aquecimento do mercado de usados. Brechós, por exemplo. Odilon que tem essa história pra gente, conta aí, Odilon. É isso mesmo, Vilches. A compra e venda de produtos usados disparou nessa pandemia, né? Uma mudança de comportamento mesmo por causa do que vem acontecendo em todo o planeta. Um levantamento feito pelo Sebrae, que com base em números da Receita Federal, indica que de 2020 para 2021, o investimento nesse tipo de comércio deslanchou, foi à frente. A abertura de empresas de compra e venda de usados, muitas delas chamadas de brechós, foi 48,5% maior do que no ano passado. Analisados aí números da primeira metade, né, de cada um desses anos. Isso é um reflexo direto dos impactos da crise econômica sobre o bolso do brasileiro, segundo explicam especialistas do próprio Sebrae. Muita gente prefere agora comprar mais barato e aí recorre sim a essa alternativa de comércio. No faro deste consumidor, aumenta o investimento nesta modalidade de empreendimento. Somente nos 6 primeiros meses do ano foram abertas 2.100 empresas, o maior crescimento do segmento nos últimos 6 anos. Agora a gente muda um pouco de assunto. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina aponta que por causa da pandemia, houve uma queda de 27 milhões de procedimentos eletivos, entre eles consultas, exames e também cirurgias. Para vocês terem ideia, aproximadamente 210 mil transplantes deixaram de ser feitos no primeiro momento da pandemia, entre março e dezembro do ano passado. Tudo isso porque o sistema de saúde precisou se readequar ao avanço da Covid-19. Atendimentos e procedimentos nas áreas de neurologia e cardiologia estão entre os que mais foram afetados. Uma quantidade também muito grande de exames em pacientes de câncer deixou de ser realizada. As menores quedas foram verificadas nas regiões Norte, Nordeste e Sul. Alagoas, Piauí, Amazonas e Espírito Santo são os estados brasileiros que mais sentiram os impactos. O alívio em 2021 é que, com a retomada das atividades, avança também o sistema de saúde. O número de procedimentos eletivos registrado no primeiro semestre deste ano avançou 20% em relação a 2020. Foram 50 milhões no total. E agora a gente muda de assunto, vamos para Brasília, porque o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, será extinto amanhã, quinta-feira. No lugar dele começa a funcionar outro órgão, a Secretaria Nacional de Trânsito, que será chamada de SENATRAN, vinculada ao Ministério da Infraestrutura. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que essa mudança valoriza o tema no governo federal e preserva as mesmas atribuições ao órgão máximo de trânsito na União. Nas palavras dele, a criação da SENATRAN mostra o compromisso do governo federal em garantir mais segurança e reduzir acidentes e fatalidades no trânsito por todo o país. Vilches, contigo. Valeu, Odilon, obrigado pela participação. Agora é o seguinte, é para Ju Souza, para o Martins, para Vera Pedro, para Edna, para Maria de Fátima de Caruaru, também para Dona Zezinha de Londrina, para Leide Queiroz. Vamos fazer aquele giro de notícias e informações pelo Brasil, gente. É o Informa na Cidade. Taca-lhe pau. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais ontem em várias cidades do estado de São Paulo, atrás dos bandidos que explodiram bancos em Araçatuba. Na ocasião, 3 pessoas morreram, 8 ladrões já foram identificados na investigação e todos eles já estão presos.
Enem 2021. Os estudantes isentos da inscrição do ano passado, que não foram aos locais de prova este ano por medo da Covid, vão ter nova data para a realização das provas. Elas já foram marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem. As inscrições já estão abertas na página do participante. O serviço de trens do Rio de Janeiro foi paralisado por quase 2 horas ontem de manhã. Uma pessoa foi atropelada por uma composição na altura da estação Bangu. A concessionária não deu mais informações sobre o episódio, se a vítima era um passageiro ou alguém que invadiu a região de trilhos sem a permissão. Olha o perigo no Lago Paranoá, em Brasília. Um marinheiro foi se refrescar e, durante o mergulho, foi atacado por uma capivara. O homem mostrou os ferimentos sofridos nas costas. Em fevereiro, na mesma região, outro homem foi mordido na perna por uma outra capivara. Vai mexer com quem tá quieto, pra você ver o que acontece. Gente, vamos fazer mais um intervalo comercial, mas antes, aquela nossa viagem pelo nosso Brasilzão todo. Olha lá onde que nós vamos conhecer agora. Patos de Minas, não dá pra ver quase nada, parece que tá chovendo. Não tá chovendo não, Ricardo. É que tá nubladinho ali no finzinho. Mas olha o céu azul que bonito que tá. Pato de Minas, gente. A gente acompanha tudo pelo nosso canal 5.1, 25 graus por lá. Intervalo comercial rapidinho e na volta nós vamos falar de linfoma. Já, já! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em forma de volta às 8 horas e 54 minutos para dar um alô para dona Nadir, para Janete, para Ju Souza e para o padre Marcelo Silva, que está lá na Arquidiocese de Olinda e Recife também, está ligadinho aqui na programação da TV Evangelizar. Um abração para o senhor padre. Agora é o seguinte, gente, hoje é Dia Internacional do Linfoma, o combate ao linfoma. E nada melhor do que informação sobre esse assunto, né? Quem está com a gente é a Fabi, que tem esses detalhes, essas informações. Então, vamos lá. Olá! Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre os linfomas. Só em 2020 foram diagnosticados mais de 14 mil casos em todo o Brasil. Sobre a importância do diagnóstico precoce, eu converso agora com a doutora Alessandra Menezes, que é hematologista. Doutora, explica pra gente o que são os linfomas. Os linfomas, eles são tumores, é um tipo de câncer de tecido linfático. Nós temos tecido linfático no corpo todo. Os mais conhecidos são os linfonodos ou gânglios ou as ínguas, né, popularmente chamado como íngua, que são essas bolinhas que a gente tem superficialmente no pescoço, na axila, mas a gente tem muito mais por dentro, no tórax, no abdômen. Então, esse é o local de tecido linfático que mais comumente acontecem os linfomas. Mas a gente tem tecido linfático em outros órgãos também, estômago, intestino, então ele pode aparecer em qualquer local. Quais são as causas e os fatores de risco para desenvolver essa doença? Cigarro, álcool, contato com derivados de benzeno, contato com quimioterápicos prévios, radioterapia previamente por outra doença, tudo isso são fatores de risco. Agrotóxicos. Em grandes capitais, muitas vezes a gente não vê isso e acaba ficando como idiopático, quer dizer, sem uma causa aparente. Quais são os sintomas de alerta e como é feito o diagnóstico? O sintoma mais comum é o aumento do gânglio, tá? Os gânglios, eles servem eles são órgãos de defesa. Então, muitas vezes eles aumentam porque eu tenho algum processo inflamatório, infeccioso, mas se você não tem nenhum outro sintoma e ele continua aumentando de tamanho, aí já basta para você procurar o seu médico, ou um cirurgião, um hematologista, um clínico geral, o que for, seu médico de confiança. Algumas coisas que podem chamar atenção: uma febre diária sem uma causa, uma sudorese intensa, principalmente à noite, coceira no corpo intensa. Então, essas vezes são sintomas associados aos linfomas que podem passar despercebido, tá? Quando a gente não consegue ver esse aumento periférico. Doutora, como é feito o tratamento e a importância do diagnóstico precoce? Pode ser desde a simples retirada do gânglio, se for um linfoma indolente, de crescimento lento, até a necessidade de quimioterapia, radioterapia, às vezes até transplante de medula, nos linfomas mais agressivos.
Os tratamentos, eles vão variar muito de acordo com o estadiamento, tá? Então, se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, a minha chance do tratamento dar certo e de eu chegar à cura é muito maior do que no estadio mais avançado. Então, por isso a importância da gente conseguir fazer o diagnóstico o quanto antes. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. Então, a qualquer sintoma diferente, procure o seu médico. Perfeito. Valeu, obrigado pelas informações, Fabi. Agora a Cláudia Vicentim tem informações importantes na área de educação pra gente. Acompanhe aí. Olá, Vilches, um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo. Olha só, quem sonha e se preparou para estudar em uma das mais importantes instituições de ensino do mundo, agora tem uma chance. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, abriu inscrições para bolsas de estudo para estrangeiros. E estudantes de países emergentes, como é o caso do Brasil, podem concorrer às vagas para os cursos de graduação. É uma oportunidade muito interessante porque a bolsa é integral e inclui ainda auxílio para viagem e estadia em Oxford. Mas nem todos os cursos de graduação contemplam essas vantagens. Então, os estudantes devem dar uma pesquisada aí e, para tentar uma vaga, devem ser aprovados em um dos programas de graduação da Oxford e, após serem aceitos, fazer a solicitação na REACH Oxford, que é o programa que regulamenta as bolsas. Mais informações sobre essa oportunidade de bolsa para a prestigiada Universidade de Oxford você encontra aí no link que está aparecendo aí na sua tela. As inscrições vão até fevereiro de 2022. Boa sorte para quem tentar. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Dá tempo ainda de mais uma notícia, mais uma informação. Então deixa eu chamar aqui o Odilon para participar, para encerrar agora, para fechar a conta. Vai, Odilon! Então, notícias internacionais, Ricardo Vilches. Olha, vários setores avisaram que com a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, uma grande crise poderia acontecer. E está acontecendo na Inglaterra, o Reino Unido, vive um momento crítico. Isso porque uma combinação muito peculiar provoca em todo o país uma das maiores crises de abastecimento. E essa de agora já é considerada a pior crise das últimas 5 décadas. Mas por que isso está acontecendo? Vamos lá, que eu vou explicar. O Brexit, que é a saída da Inglaterra dos acordos com o mercado comum europeu, mais os efeitos da pandemia contribuíram e muito para o avanço dessa situação de calamidade. O resultado disso é uma escassez generalizada de produtos em vários setores. Quer exemplos? Postos de combustíveis ficaram sem óleo diesel e gasolina. Alguns até fecharam. Com o Brexit, mudaram muitas regras para a imigração, ou seja, está faltando mão de obra em vários setores. São muitas empresas hoje que não conseguem preencher as vagas deixadas por quem foi embora. Há relatos também de lavouras inteiras deixadas no campo porque não havia trabalhador para fazer a colheita de produtos frescos que iriam para mercados de todo o país. Para o governo do Boris Johnson, que é defensor do Brexit, não há relação desta severa crise com a saída do Reino Unido do mercado europeu. E assim segue, apesar dos apelos de vários setores. O governo chegou a flexibilizar algumas regras, como a dos motoristas, que agora podem trabalhar mais horas por dia. No entanto, se essas leis não mudarem para muitos especialistas, não há uma visão otimista para o futuro. E esse caos todo é um problema que pode durar até 2 anos, de acordo com a Confederação de Recrutamento e Emprego da Grã-Bretanha. Já afeta milhares e milhares de famílias por lá. Ricardo Vilches, situação complicada na Terra da Rainha. Valeu, Odilon, obrigado pelas informações. Deu por hoje. 9 horas da manhã em ponto, o Padre João está prontinho aqui, programa com a palavra, mas pera um pouquinho, que dá tempo de eu falar aqui com a Fátima Duarte, que eu não esqueci de você não, Fátima, beijão para você, obrigado pela companhia. O Claudemir também está com a gente, a Neuza também está com a gente aqui acompanhando no Facebook, a Lourdes Santana e a Maria Goretti está falando aqui com a gente de Lagoa Seca, no estado da Paraíba. Tudo pronto aí, Padre João, programa com a palavra, tá tudo certinho? Tudo certinho, esperando você ir dar tchau, aquele tchau assim, né? Fui para começar o programa com a palavra. Boa, Padre. Boa. Tem até um colega do senhor aqui, ó, de Olinda. Não sei se o senhor conhece, ele é o Padre Marcelo Silva, falou que tá ligadinho e ele fez um lembrete aqui, ó, ele tá falando o seguinte, que estamos em semana de formação permanente do clero. E ele tá lembrando isso aqui lá da Arquidiocese de Olinda e Recife.
Maravilha, Dom Fernando Saburido. E olha, gente, eu falando em Olinda, Pernambuco, aí vai acontecer a festa das Santas Chagas aí no Pernambuco, né? Então fica ligado. Aham, tá acontecendo. É o mês das Santas Chagas e nós também já estamos aqui preparadinhos, viu? Para começar a nossa semana que vem. Nós vamos falar um pouquinho no programa com a palavra. Isso, é já, tá coladinho aqui, gente. Deixa eu só me despedir. Valeu, padre. Deixa eu só me despedir de vocês, lembrando que amanhã estaremos de volta às 8h20. Daqui a pouquinho o programa vai na íntegra lá no YouTube, na página do YouTube da TV Evangelizar. E amanhã às 8h20 a gente volta. Combinado? Tenham uma abençoada quarta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!